expressão que o pessoal usa para falar do Verdun. Ainda hoje a gente mostra a disputa de cinturão do brasileiro Gilbert Durim. Exatamente, agora a gente tem um convite para você. Hoje tem Flamengo e Corinthians, 4 da tarde, ao vivo na Globo. E com um número importante para o Gabigol, 100 jogos pelo Flamengo. E a gente quer saber, Gabigol já está entre os maiores ídolos da história do Flamengo? Gabigol e as suas muitas faces no Flamengo. Gabigol é um dos poucos jogadores que alcançaram o Olimpo rubro-negro, mesmo sem nascer no clube. A pergunta não é se ele é um dos maiores ídolos, é óbvio que ele já é um dos maiores. A pergunta hoje é se você escalar o maior Flamengo de todos os tempos no lugar de quem ele entra. Do Zico não é. A bênção do dono das chaves do paraíso, ele já tem. Gosto muito dele. É um cara que, quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, fiquei encantado pela forma como ele se comportou comigo e se comporta. E desejo o maior sucesso para ele, que ele continue fazendo gols aí, dando alegria à torcida do Flamengo. Hoje, contra o Corinthians, o artilheiro vai chegar à 100ª partida pelo Flamengo, entre a estreia no dia 23 de janeiro de 2019 e o jogo de logo mais. São 752 dias muito intensos. Uma relação que, segundo o próprio Gabigol e os torcedores, foi de amor à primeira vista. O Gabigol, para mim, representa o que o Flamengo sempre buscou, o que o Flamengo sempre tentou achar em outros jogadores, o que não encontrou, que eu acho que é a identidade com o clube. O Gabigol, para mim, ele representa a identidade do Flamengo. Um dos maiores jogadores da história do Flamengo, tem um carisma enorme com a torcida, ídolo demais da nação. Até aí, tudo dentro do script. As crianças e os marmanjos imitando a comemoração, exibindo os braços fortes. A multiplicação das plaquinhas com a frase "Hoje tem gol do Gabigol". Só que um ídolo transcende o patamar mais alto mesmo quando ele passa a fazer parte da vida de um casal. Do meu casamento, dia 23 de novembro de 2019, e até ali 84, né, no segundo tempo, eu estava assistindo um jogo já da igreja, porque a minha cerimônia começava às 7. Chegaram em mim e falaram: pô, para de assistir, porque senão tu vai ficar com uma cara muito feia na foto. Já perdeu, já era. O Flamengo está perdendo por 1-0. Nesse momento o River é mais uma vez campeão. E eu vou para um canto, continuo assistindo e aqueles momentos mágicos que o olho enche de lágrimas. Não só em ser um ídolo do meu time, ser um cara que trouxe títulos pra gente, ele ainda fez o meu casamento ser completo. É o do título! E pensar que a camisa 9 hoje poderia ser de um outro centroavante. Viajando no tempo e nas manchetes, a gente lembra que o atacante Pablo, então no Atlético Paranaense, era o alvo, o preferido do clube. Mas o São Paulo acabou levando a melhor, pagou mais. Então restou aos dirigentes rubro-negros investirem no Gabigol, que estava encerrando a segunda passagem dele pelo Santos. Gabriel, que golaço! Só com os números já se pode ter uma ideia do que ele conquistou nesses 2 anos e pouquinho. 68 gols, 23 assistências, 6 títulos. Já é o 4º maior artilheiro do time na história dos Brasileirões. Divide a posição com Romário. Com mais 5 gols, vai ultrapassar Renato Abreu e Bebeto. E só vai ficar atrás do Zico. Além de ter alcançado marcas muito expressivas na história do Flamengo em só 2 anos, ter conquistado títulos memoráveis, o Gabriel também tem uma relação muito forte, muito intensa com a torcida, uma dedicação enorme, um carinho, um respeito muito grande de todos os torcedores. E eu só quero agradecer por tudo, que veio mais 200, mais 300, mais 400 jogos. Obrigado por tudo, Gabriel. Gabriel está expulso com 9 minutos do primeiro tempo. Nesses 99 jogos, Gabigol nunca passou despercebido, seja pelo visual ou pelas atitudes. É como estar no Big Brother. Gabigol é assunto quase sempre. Quando ficou no banco, repercutiu. Quando foi substituído, repercutiu. Agora o tema é se ele e Pedro podem jogar juntos. Gabriel tem 12 gols no Brasileirão, Pedro marcou 13. Um lindo gol de Pedro!
São os artilheiros do time no campeonato, no qual atuaram lado a lado em apenas 9 partidas. E nunca como titulares. Então, é hora do debate Gabigol e Pedro devem ser titulares juntos no Flamengo? Sim e sim. O bom jogador sempre tem que jogar em qualquer situação. Sim, Pedro e Gabriel deveriam começar jogando juntos como titulares na equipe do Flamengo. O time do Flamengo é um time movido por estímulos ofensivos. O time gosta de atacar, eles gostam desse volume de ataque. Não, a princípio, porque mudaria muito o esquema. Quem sairia para o Pedro jogar numa situação usual com a temporada toda, para os dois serem titulares da equipe do Flamengo? Eu entendo o lado do Rogério Ceni, porque ele vai ter que mudar todo o sistema de jogo da equipe, tanto o defensivo, de meio campo, como ofensivo. Para mim, Gabriel e Pedro têm que jogar junto. Mengão tem que dar show e tem que ir para cima mesmo. A temporada 2020 para ele foi marcada pela pior lesão da carreira. Em outubro, machucou os ligamentos do tornozelo direito. Talvez por isso não esteja brigando por mais uma artilharia do brasileiro. Mas nessa reta final, a boa forma voltou. Foram 4 gols nas últimas 4 partidas, ajudando o time a ter o melhor ataque da competição. É Gabigol! 100 jogos. Ídolo, vencedor. Até onde o Gabigol pode chegar? É difícil de saber, mas com apenas 24 anos, ele já construiu uma bela história no Flamengo. É do título! Pois é, fez tanto em tão pouco tempo o Gabigol, né? E tem todas as características de um ídolo, é o carisma, entrega em campo, é a cara do Flamengo, deu muito match, como a gente fala com o Flamengo. Verdade. E, goste você ou não, é um personagem muito rico para a gente falar aqui no nosso jornalismo, no nosso futebol brasileiro. Hoje tem Gabigol no Maracanã. Exatamente para lá que a gente vai agora conversar com o repórter Fred Justo, que já está aqui no nosso telão. Fred, além do Gabigol, tem outro jogador que também completa 100 jogos com a camisa do Flamengo, não é isso? Bom dia para você. Oi, Karine. Oi, Lucas. Bom dia para vocês. Bom dia a todo mundo ligado no EE. Tem sim, viu? É uma outra estrela desse elenco rubro-negro, o Arrascaeta. Ele chegou ao clube em janeiro de 2019, quase junto ali com o Gabigol, e hoje atinge essa marca importante aí de 100 jogos com a camisa do clube. Para essa partida de logo mais do Flamengo contra o Corinthians aqui no Maracanã, o técnico Rogério Ceni ganhou 2 boas notícias. Uma é a volta do zagueiro Rodrigo Caio. Ele não jogava desde o dia 21 de janeiro, tinha se machucado, se recuperou, treinou normalmente e deve iniciar a partida fazendo dupla de zaga com o William Arão, que foi justamente deslocado para essa função para o lugar do Rodrigo Caio. A outra boa notícia para o Rogério Ceni é a volta do Diego Ribas, que cumpriu suspensão na última rodada e deve iniciar a partida fazendo ali a função de primeiro volante. O Flamengo tem 65 pontos, está na segunda colocação, e se vencer hoje o Corinthians e o Inter não vencer, assume a ponta do Brasileirão. Já o Corinthians disputa aí uma vaga na pré-Libertadores. O time paulista vem de um empate em 3-3 em casa contra o Atlético Paranaense, está na 9ª colocação com 49 pontos. Para o jogo de hoje, o técnico Wagner Mancini não vai poder contar com o Gabriel, volante suspenso na última rodada. Quem deve jogar no lugar dele é o Xavier, que já foi titular desse time, é garoto da base, mas nas últimas 11 rodadas iniciou essas partidas no banco de reservas. O zagueiro Germerson e o meia Casares, que se recuperam de lesões, até voltaram a treinar com bola nos últimos dias, mas muito provavelmente eles não devem ter condições de jogo para essa partida de logo mais aqui no Maracanã. Essa semana o Casão bateu um papo bem legal com o Wagner Mancini. Eles falaram sobre essa chance do Corinthians de voltar à pré-Libertadores e também sobre as críticas que o treinador